Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma outra obra, né, do realismo brasileiro, a segunda obra aí, a obra irmãzinha do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Para quem não assistiu ainda os vídeos de Brás Cubas, assiste lá, tem alguns vídeos em que a gente aborda, analisa essa obra. E hoje a gente vai falar sobre, né, a obra que tem uma intertextualidade muito grande com o Brás, que é Quincas Borba. Bom, está na lista da FUVEST atualmente, né, e é uma obra que vai trazer essa intertextualidade com Brás Cubas. Bom, então como que começa, né, a nossa obra, como que é feita aí de alguma forma essa intertextualidade? Bom, o livro começa, gente, com o Pedro Rubião, que é o protagonista, tá? Que é esse personagem principal. Vejam que o livro tem o título de Quincas Borba, né? Mas a gente vai descobrir aí quem é esse Quincas Borba dentro do livro. O Pedro Rubião, ele começa, né, esse livro olhando a enseada e pensando na vida dele há um ano, né? O que ele era, quem ele era há um ano. Ele era um professor, né? Um cara simples, modesto, e o que ele é agora, depois de um ano, ele se tornou um capitalista. Bom, essa divagação, né, esse pensamento aí sobre a vida dele, também ele passa a lembrar do casal que ele conheceu numa viagem para o Rio de Janeiro, né, no trem ele conhece a Sofia e o Cristiano Palha. E ele lembra da beleza da Sofia, ele lembra dos ombros da Sofia, dos braços da Sofia, que é uma coisa marcante aí nas obras do Machado de Assis. E, né, a gente entende, então, que a partir deste momento se é feito um congelamento do presente, tá? E nós começamos a ter aquela técnica que a gente chama, né, de flashback. Bom, o narrador, que é um narrador em terceira pessoa, ele vai do capítulo 4 até o capítulo 27, nesse retrocesso, nesse flashback, contando aí pra gente como Pedro Rubião, né, tornou-se esse capitalista, como ele passou de professor para um capitalista. Tá? A obra se passa, gente, em Barbacena, Minas Gerais, nesse flashback, bom, durante esse retrocesso, mas a obra começa, né, com o Pedro Rubião no Rio de Janeiro, tá? E depois ela vai voltar, né, ao presente de novo, ao Rio de Janeiro, com Pedro Rubião e seus amigos ali, entre aspas, vivendo no Rio de Janeiro. Tá? Essa técnica do flashback, essa técnica do retrocesso é muito legal da gente imaginar, porque é uma característica que o Machado utiliza em várias obras dele, a gente já viu um pouquinho lá no Brás Cubas, que é essa narrativa vai e volta, né? Essa narrativa vai e vem. Você tem ali um presente, volta para o passado, volta para o presente, depois pensa no futuro. Não é aquela narrativa linear no sentido de passado, presente e futuro. Bom, isso era uma das características que o Machado de Assis colocava impor aí, né? Costumava impor, né? Costumava colocar nas suas obras. Bom, então nesse retrocesso que dura uma boa parte do livro, a gente vai descobrir que o Quincas Borba era um filósofo, né, amigo do Brás. Quem já leu o Brás, quem já viu os vídeos do Brás, sabe que esse Quincas Borba, ele nasce, na verdade, né, como personagem lá na obra Memórias Póstumas. Ele se torna um filósofo. Depois de ser mendigo, ele ganha uma herança de um tio, né, de Barbacena, e ele passa a ser, então, milionário, herdeiro, e cria, né, a famosa teoria do Humanitas, ou teoria do humanitismo, e se torna filósofo. E ele é o grande amigo, é o conselheiro do Brás, fica lá na casa do Brás por um bom tempo, aconselhando o Brás, até que um determinado momento, ainda na obra do Brás Cubas, a gente vê isso, ele passa, né, ele vai viajar, ele passa 6 meses em Barbacena,
E esse período que ele viaja, gente, é o período em que ele vai ficar ao lado do Pedro Rubião. Ele tinha uma namorada que era a irmã do Pedro Rubião, que é a Piedade, né? A Piedade morre, aí ele também começa a dar sinais de loucura, de semidemência. O Pedro Rubião o ampara, o ajuda, e aí ele volta para a casa do Brás e morre na casa do Brás. Então esse processo, né, é aquilo que a gente chama de intertextualidade, é uma obra que dialoga com a outra obra. E isso, né, esse momento desse flashback vai nos contar. Então, que essa Piedade vai morrer, essa namorada do Quincas, que o Rubião vai amparar, que o Pedro Rubião vai ser o único amigo do Quincas nesse momento, até que o Quincas resolve arranjar um cachorrinho e colocar o nome no cachorro, o seu próprio nome. Né? Então ele dá o nome ao cachorro de Quincas Borba, porque ele já sabia que ele estava doente, ele já sabia ali, né, que ele ia morrer, e ele quer sobreviver no nome do seu bom cachorro, né? Uma vez que ele já estava muito doente, ele pressente ali que ele vai morrer. Bom, então a obra Quincas Borba, na verdade, ela é muito mais pelo cãozinho, né, do que propriamente pelo filósofo, porque o filósofo, né, já está morto quando essa obra começa. Bom, e ele, gente, nesse retrocesso, nessa amizade, nessa intimidade que ele tem com o Pedro Rubião, ele vai nos contar um pouquinho, né, o narrador, na fala aí, né, do Quincas, o que é essa teoria do humanitismo. Bom, então o Quincas, antes de morrer, ele conversa muito com o Pedro Rubião e ele vai contar sobre a teoria do Humanitas que ele criou, que é a verdadeira lei dos mais fortes. Tá? Ele diz o seguinte: não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte. Há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí, a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas, né? Essa frase ficou muito famosa, ficou muito conhecida aí. E o que ele está dialogando, o que ele está querendo explicar aqui, gente, ele está tentando justificar, né, a agressão, ele está tentando justificar a violência aqui. É necessário que haja guerra. A guerra é benéfica porque os mais fortes vão sobreviver e esses mais fortes vão ganhar a batalha, né, vão ganhar a batata, e o vencido a gente só tem que ter compaixão aí. Bom, logicamente, o nosso Machado de Assis, ele está trazendo essa teoria para criticar, para satirizar, tá? Para de alguma forma fazer o ser humano refletir. Será que é assim mesmo? Né? Será que a gente tem que pensar dessa forma? Né? Será que a gente tem que justificar a guerra, justificar a violência? Tá? Então, o Machado de Assis, ele coloca um pontinho de interrogação nisso. Bom, mas para o personagem Quincas Borba era lei. A avó dele morreu, era natural, outras pessoas iriam sobreviver e agora, né, é a hora dele morrer também. E aí ele vai morrer na casa do nosso amigo Brás, lá como vocês já sabem. Bom, então ele
volta, né, lá para a casa do Brás. Ele vai morrer lá. Antes de morrer, ele queima os seus manuscritos, ele queima a sua teoria. E ainda nesse retrocesso, gente, 7 semanas depois, né, dessa morte do Quincas, o Pedro Rubião, lá em Barbacena, recebe então uma carta do Brás contando sobre a morte do Quincas e dizendo, né, que o Rubião tinha se tornado então o herdeiro universal dele, tá? Mas com uma condição: ele precisaria cuidar do cãozinho que chamava também Quincas Borba. Então Pedro Rubião só iria ficar de posse dessa herança se ele cuidasse do cãozinho. E existiam algumas cláusulas, algumas exigências por parte do Quincas. Tá? Não era simplesmente cuidar de um cachorro. Você tinha que cuidar do cão como ele cuidava dele mesmo, né? E quando esse cãozinho viesse a falecer, que fosse dado um sepultamento digno para esse cão, que esses ossinhos fossem depositados numa caixa e essa caixa que ela fosse deixada ali numa parte honrada da casa. Tá? Então essas são as exigências que o Quincas faz lá no seu testamento. O Pedro Rubião, a essa altura, né, lembra que ele já tinha dado embora o cachorro, já estava com uma comadre, ele vai lá, recupera esse cachorro e passa então a ser, né, o grande herdeiro do Quincas Borba. Então é por isso que ele se tornou, né, um capitalista. E de posse desse dinheiro, né, feliz da vida, porque ele conseguiu esse dinheiro, e aqui a gente tem, né, então essa total intertextualidade com Brás Cubas e entre as obras Brás Cubas e Quincas Borba. De posse desse dinheiro, ele resolve então ir para o Rio de Janeiro. Nunca tinha saído de Barbacena, Minas Gerais, nunca tinha tido dinheiro para isso, né? Agora ele é milionário, capitalista, agora ele precisa esbanjar. Então ele resolve partir para o Rio, vou conhecer o Rio. E aí, gente, já lá na estação, ele já conhece um casal que é Sofia e Palha. Tá? Ele é muito simplório, ele é bem inocente, bem ingênuo, e ele já conta a vida dele inteira ali, né, para esse casal, que é um casal de interesseiros, é um casal bastante esperto e que vai ver ali a possibilidade de progredir na vida se fizer essa amizade com o Pedro Rubião. Bom, e é nesse momento que a gente termina esse flashback, né? Que a gente retorna àquele ponto inicial da história em que o Rubião estava pensando na vida dele, pensando, né, olhando para a enseada, pensando na beleza da Sofia, porque ele é um verdadeiro apaixonado pela Sofia, vai se tornar, né, também um verdadeiro apaixonado pela Sofia. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o comecinho da obra e a gente volta, né, a descobrir aí o que vai acontecer com esse Pedro Rubião ao longo de toda essa história. Beijinhos, até o próximo vídeo.